Graça e paz, abençoados. Voltando aqui, não idolatre Jerusalém, parte 3. Então, pegue aí na minha última fala, aí na parte 3, na parte 2, e na minha última fala eu parei aqui no Lucas capítulo 21, no verso 18. Vamos ler a partir do verso 18 em diante. Diz assim, ó: não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Jesus falando acerca do juízo contra os cristãos, que seriam pegos pelos principais da sinagoga de Jerusalém, os religiosos, a religião de Israel, né, que muitos dizem aí que eles são santos, que Israel é santo, que Jerusalém é a cidade santa. Então estou aqui provando para você que Jerusalém não é mais a cidade santa. Ela deixou a partir da cruz, ali, antes da cruz já estava sofrendo condenação. Já estava condenável a religião, já estava pervertida a religião aos olhos de Deus. Então, aqui ele diz aqui que a religião iria levar eles à crucificação, à morte. Ele diz, na vossa paciência, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, verso 18. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então, o que está dizendo? Que eles não iriam morrer? Que não perecerá um único cabelo da cabeça, que eles não iam morrer? Não. Aqui está dizendo que esse cabelo da cabeça está dizendo que eles iriam permanecer com as suas almas intactas. E aqui é o contexto do que Jesus está dizendo. Na vossa paciência, na vossa perseverança em obedecer a Deus, possuir as vossas almas. Vocês vão preservar, vocês vão salvar as vossas almas na perseverança, na paciência. Então, vocês vão perder a vida do corpo, vocês vão perder, vão ser decapitados, vão ser queimados, vão ser enforcados, vão ser triturados, mas na vossa paciência, você não vai perecer nenhum fio da vossa cabeça. Ele está falando de corpo espiritual. Na vossa paciência, você vai preservar a vossa alma, você vai salvar a vossa alma. Agora, ele diz aqui mais, no verso 20. Vamos ler, olha que interessante. Ele está exortando os discípulos para eles se guardarem sobre o que haveria de acontecer na cidade de Jerusalém, com o templo de Jerusalém. Quando virdes, verso 20, quando virdes Jerusalém, observa, ele fala assim, preste atenção. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, o que Jesus estava agora dizendo para eles? Sabei que é chegado a desolação. Está chegando o fim. Então, como é que pode Jesus, a guerra... como é que pode Jerusalém ser a Terra Santa? Ser a Terra Santa? E se a guerra que os cristãos estão dizendo hoje, agora na nossa existência, estão dizendo que é uma guerra santa, o que está acontecendo entre Israel e Hamas. Que guerra santa? Pelo contrário, Jesus está mandando os discípulos se protegerem. Você vai ver aqui no texto aqui que ele vai mandar fugir para outra cidade. Se ele está buscando preservar os santos, como é que é a guerra santa? Deus, ele não tem parte alguma com essa guerra. E ele aqui, ele está mostrando que os santos poderiam ser preservados por algum tempo. Quando vi Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a desolação, o fim. Então, o que ele vai exortar a fazer. Foi Deus que fez o massacre em Jerusalém? Não. Porque ele exorta a fugir. Então ele está falando, ele permitiu sobre um acontecimento profético que já estava determinado, que essa atuação de Satanás teria que acontecer. Então, sobre a permissividade dele, ele então vem preservar os seus santos. Fala, então os que estiverem na Judéia, verso 21, fujam para os montes. Se foi Deus que trouxe matança contra o povo de Israel, se foi Deus que trouxe um juízo físico sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém, então Jesus aqui está lutando contra o Pai.
E a palavra diz, ele mesmo disse, que reino dividido não subsiste. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela não ficará de pé. E como é que pode? Aqui ele está sabendo que ele, de forma profética, o que aconteceria, ele está avisando os discípulos, falando, vou falar uma coisinha para vocês aqui, ó. O pai não quer que vocês saibam não, mas eu vou dizer aqui, ó, só para vocês, não conta nada não. Não fala que eu falei. Ó, quando você vê Jerusalém sitiada, ó, foge, quando você vê a guerra, foge de Jerusalém, vai para a Judéia. Se você estiver embaixo do telhado, em cima do telhado, não desça. Ele está lutando, Jesus aqui está X-novando, como é o termo usado hoje. Ele está sendo X9 do Pai. Ele está X-novando, ele está indo contra o propósito do Pai. Que negócio é esse, abençoados? Se foi uma destruição divina, um juízo de Deus, o juízo contra Jerusalém, contra Israel, contra aquele povo, por que então o filho veio aqui exortar e mandar fugir? Ele não estaria atrapalhando aquilo que o pai iria fazer? Ele não estaria em divisão com o pai? Ele disse, uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá, não ficará de pé. O reino dividido não subsiste. E ele está dividindo o reino, é isso? Mas existe, irmãos aí, ensinadores em graça, diz que o juízo contra Jerusalém foi Deus que mandou, o juízo físico. O juízo físico foi descrito como se Deus iria fazer justiça, mas sobre a legalidade que Deus concede o ser espiritual. Porque o juízo espiritual não viria enquanto não viesse o juízo físico. Você está entendendo, amado? O que é que desenha? Então os que estiverem na Jerusalém, olha o cuidado que ele tem com os discípulos, olha o cuidado, olha ele exortando os discípulos para sair daquele mal. Fujam para os montes, ele está mandando eles fugir. E os que estiverem no meio dela, não saiam. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que estiverem no campo, não entre na cidade. Opa! E ainda dizem que o juízo foi Deus, o juízo físico foi Deus. Temos que saber discernir e separar as coisas. Isso é coerência espiritual. O juízo foi sobre a permissividade. Deus, na sua soberania, permitiu que Satanás reinasse por um tempo, como está descrito em Apocalipse. Por um pouco de tempo. E foram 5 meses e meio. E agora verso 22. Porque dias de vingança são esse. Foi chamado de dias da vingança do Senhor. Mas foi o Senhor que tocou o dedo. Lembra lá que Satanás, diante de Jó, falou assim: toque nele e verás se não blasfema de ti na tua face. E Deus tocou? Ele se sujeitou ao pedido de Satanás? Não. Deus falou: tem entrega aqui, ó. Te dou legalidade para você tocar nele. Você não pode tocar, mas eu te dou legalidade. Eu não toco, porque ele aos meus olhos é perfeito. Mas você pode tocar, porque eu creio no meu servo. Vai lá, toca. Então, da mesma forma, agora Satanás, que queria se assentar como Deus, ele tinha o seu tempo para reinar. Para depois, então, vir o reinado de Cristo. Para vir o reinado de Cristo. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas escritas, porque já estava profetizado isso. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, na criação, e ira sobre este povo de Jerusalém, que era o povo de Deus, que era a nação santa. Então eles iriam sofrer juízo, não é sobre o mundo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados, vai ser levado para as outras nações, cativo. E Jerusalém será pisada, dominada pelos gentios,
até que o tempo dos gentios se complete. Quem é que iria dominar, saquear Jerusalém, queimar? Os gentios, o povo pagão. Mas esse povo pagão estaria influenciado por quem? Pela força espiritual na mente de Satanás. Pela mente, Satanás estaria influenciando eles contra Jerusalém. Se juntou contra o Império Romano, diversas nações inimigas, e agora, em momento oportuno, todos eles vêm juntamente contra o povo de Israel, o povo da cidade de Jerusalém. Você está vendo? É isso que temos que entender. Mas esse tempo de Satanás foi um pouco de tempo. Foram 5 meses e meio. Foram um pouco de tempo para ele se sentir como rei, ele reinar, né? Então, você vê que a ira dele, ele queria se assentar como Deus, e lá no início, na criação, Deus mandou fogo contra os que estavam na carnalidade. Então ele se acha no direito de falar, Deus mandou fogo contra os que estavam na carnalidade, então vou agora mandar fogo contra os cristãos. E ele vê que o fogo não vem do céu. O juízo do período noélico foi do céu, de Deus. Fogo contra Sodoma e Gomorra. O dilúvio veio do céu, águas do céu, de cima. E o juízo de Satanás veio de baixo, veio de homens, veio do chão, veio de baixo, de homens na criação. Então o juízo não foi de Deus. O juízo de Deus vem de cima. Veio de cima. O dilúvio e o fogo, a saraiva de fogo contra Sodoma e Gomorra. Então Satanás vem tentar imitar, quando ele tem na sua legalidade, que Deus dá legalidade a ele, então ele se assenta como Deus e domina a mente e manda todos os povos inimigos contra Jerusalém. E faz uma carnificina, a ponto de Jerusalém chegar a um ponto de podridão depois da guerra, passado muitos dias. Corpos fediam, putrificados, e fumaça que se via ao longe com a queima de Jerusalém. Foi uma carnificina muito grande. Foram 5 meses e meio. Então, abençoado, temos que entender isso. Vamos prosseguir aqui um pouco mais. Vamos prosseguir aqui um pouco mais. Como vemos, abençoado, Jerusalém física não deve ser idolatrada ou santificada por nós, mas sim como uma cidade como outra qualquer, como já falei, tendo apenas a diferença de uma cidade com conteúdo histórico bíblico. Não podemos espiritualizar nenhuma pedra, azeite, água, qualquer um destes apetrechos trazidos de Israel ou de Jerusalém. De Jerusalém, para poder curar, para poder mudar a vida da pessoa, para poder curar, para poder mudar ou fazer qualquer milagre na vida de qualquer pessoa, pois a fé de cada um é que produz o milagre e não os objetos. Isso é idolatria. Então, você se pautar a sua fé em objetos que vêm lá de Jerusalém, que vêm de Israel, o pastor diz, eu vou levar para Israel, vou levar para o Monte das Oliveiras, pode ser até o Monte do Sal, mas, eu vou botar o seu nome lá no Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Isso é idolatria, não vai fazer diferença na sua vida. O que pode trazer o milagre na sua vida é a sua própria fé em ação. Vamos provar a vocês que a fé é que produz o milagre. Vamos lá. Vamos lá no livro de Marcos. Vamos mostrar que desde então a fé é que produzia milagre. Nunca foi objetos místicos. Objetos místicos, isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Toalhinha ungida, lencinho ungido, isso é feitiçaria, sim. Marcos, capítulo 5, no verso 24 ao 34. Vamos lá. Mostrar o que produz a fé. Vamos ler do verso 21 em diante. Diz assim, Marcos, capítulo 5, verso 21 ao 34.
E passando outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. Esse era um príncipe, era um chefe de um exército. E rogava-lhe muito, dizendo: olha, minha filha... Aliás, esse era o príncipe da sinagoga, era o chefe da igreja, da igreja, né, da congregação, de uma congregação, né, de uma igreja. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impões a mão para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia a grande multidão e o apertava. Agora preste atenção o que vai acontecer. Enquanto ele estava a caminho da casa de Jairo, para poder ressuscitar a filha de Jairo, né, que estava morrendo, né, chegou lá e já estava até morta, né? Então, enquanto ele estava fazendo isso, agora no verso 25 tem um acontecimento, a caminho tem um acontecimento. Verso 25: certa mulher que havia 12 anos e tinha fluxo de sangue. Observa, fluxo de sangue era, mediante a lei, uma impureza de condenação diante da lei. Nenhuma pessoa podia tocar na mulher no período de fluxo sanguíneo, ou chamado de menstruação. Aqui ela tinha, não era só uma menstruação, mas ela tinha uma hemorragia. Hemorragia é um fluxo de sangue, como a menstruação, só que era contínua, chamada de hemorrágica, né? Hemorragia. Então essa mulher é impura mediante a lei, ninguém podia tocar nessa mulher, senão estaria impuro e tinha que ficar separado durante um tempo, né, durante uma semana, para depois fazer o ritual da purificação e então voltar a conviver com as pessoas. E ela toca em Jesus. A mulher tinha um fluxo de sangue 12 anos. E havia padecido muito com os médicos. Ela gastou todos os haveres dela com o médico. Ela padeceu. Quer dizer, padecer, ela buscou de todas as formas ser curada. Mas despendendo tudo que tinha e nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Então ela gastou todos os seus haveres financeiros indo com o médico, nos médicos, e nada daquele período dela lá, daquela época, pôde curar ela, nenhum deles. E ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, olha só a fé que nasceu no coração dessa mulher. Aonde é que está escrito isso? Não existiu nenhuma lei que dizia, pelo contrário, pela lei mosaica, ela não poderia nem estar no meio da multidão, e muito menos tocar em alguém. Ela vem tocar logo naquele que era santo. E diz aqui, ó, porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela falou: eu não posso tocar em pessoas, eu não posso tocar nele, eu não poderia estar nem aqui no meio da multidão, mas se eu tocar na veste, eu vou sarar. Ela criou, acendeu dentro de si a fé, e sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si saíra, ó, a fé é que atrai o poder de Deus para nós. É isso que está sendo demonstrado aqui. Você está vendo, não é aguinha vindo de Israel, de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, não é curizinha, não é lencinho, não é sabonete, nada disso, nenhum desses apetrechos religiosos. É a fé que atrai o poder de Deus para nós. Quando você determina, você crê no seu coração, essa fé ela atrai a manifestação do poder de Deus. Vê que está dito aqui, ó. Verso 30, e logo Jesus, ó, o ponto central do milagre, conhecendo que o poder de si, saíra de si, ó, o poder saiu dele. O poder, quando nós cremos, sai de Deus para nós, é liberado o poder para nós. Voltou-se para a multidão e disse, ó, o que Jesus ia perguntar: quem me tocou nas minhas vestes?
Jesus sentiu. Mas como que Jesus ia sentir alguém tocar nos vestidos dele, gente? No meio de tanta multidão ali tocando em Jesus. Mas ele, em todos aqueles que estavam ali tocando, querendo ser tocado por ele, mas Jesus sentiu um que tocou nas vestes. Se você tocar nas vestes, no vestido de uma pessoa, e naquelas vestes que era muito pano, como que a pessoa vai sentir? Ah, mas a fé atraiu para ela o milagre. Jesus disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? A multidão está te apertando, te oprime aí, ó, te espreme aí, todo mundo está te espremendo, está te tocando, e se eu me perguntar quem me tocou, é claro que é todo mundo. Mas ele diz assim: e ele olhava em redor para ver o que fizera isso. Ele olhava em redor para ver o que fizera isso. Mas ele não conseguiu ver, por quê? Porque o milagre estava ali, ó, embaixo, abaixado ali, ó. Tocou na parte de baixo das vestes. E então a mulher, que sabia que tinha acontecido, que foi curada, temendo e tremendo, ó, com respeito e medo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela contou que ela estava com fluxo para Jesus. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Ó, quem que salvou aquela mulher? Quem que salvou? Foi a pedrinha? Foi o sabonete? Foi a cruzinha? Foi o lencinho? Foi o azeite ungido? Ou o nome que levou lá para o Monte das Oliveiras? Para o Mar Vermelho? Não. O que salvou ela foi a fé. E disse: ser curada deste teu mal. E estando ela ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, ó religião de Israel, e disse a quem dissera: a tua filha está morta. Então agora chegaram os da religião de Jairo, já anunciando, trazendo uma má notícia: a tua filha está morta. Por que enfadas o mestre? Você está vendo aqui, abençoado? Você está vendo aqui? Aí o que Jesus... Aí diz assim: por que enfadas o mestre? Verso 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, de eles dizerem que eles estavam incomodando o mestre, Jairo, então disse ao principal da sinagoga. Olha o que Jesus disse? Ó, crê somente. Crê, fé, tenha fé, igual essa mulher que acabou de ser curada. Crê somente. Crê somente. É a fé, abençoados. É que atrai o poder de Deus para nós. É que faz o poder de Deus ser manifesto na nossa vida. Então, agora vamos ver também no Marcos capítulo 5, verso 36, já lemos. Agora vamos ler aqui Marcos capítulo 2, no verso 5. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2, no verso 5. No verso 5, diz assim. Vamos ler aqui. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim: a cura de um paralítico. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, estava numa casa. Né? Quando ele entrou em Cafarnaum, o povo saiu falando um para o outro que Jesus estava numa casa. Olha, e tendo falado isso, o que aconteceu? Juntou um montão de gente naquele lugar. E logo se ajuntaram tantos, verso 2, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, não tinha lugar nem na entrada para entrar. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Eram 4 homens trazendo o esquife, onde o paralítico estava deitado, trazendo até para Jesus, mas não conseguiram entrar pela porta naquela casa, que a porta estava tomada até do lado de fora. Não tinha a menor condição de entrar. A casa estava cheia e na entrada da porta não chegava nem até a porta, não tinha nem como chegar até a porta. Então, e disse, e não podendo aproximar-se, verso 4,
não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o que eles fizeram? Foram pelo lado, descobriram o telhado onde estava, subiram o telhado, aqueles homens amarraram com corda, subiram o telhado, amarraram o esquife, subiram o esquife, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Opa! Abriram uma cratera, tiraram as telhas, destelharam e abriram uma cratera e amarraram o esquife com cordas, pararam bem de frente dos olhos de Jesus. E Jesus vendo, olha que maravilha, olha o que produz o milagre. Mais uma vez, o canal Luz da Graça está aqui provando para você o que traz o milagre. Não é de Israel, não é lá da Terra Santa, que eles dizem, nananina, não tem nada de santa. É uma terra como qualquer outra. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, verso 5, filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus disse isso? Porque eles estavam escravos ali, aquela paralisia, não era curado quando buscava a intercessão espiritual, porque ele estava em condição de pecado, de condenação. Então, existia uma condenação espiritual sobre ele. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo, por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão um só que é Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito, né, os corações deles, que assim arrazoaram entre si, lhe disse, por que razoais? Por que vocês estão questionando em vossos corações sobre essas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer? Qual para vocês você acha mais fácil dizer? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder, aos que desprezam Jesus Nazareno, está aqui, Filho do Homem, é filho com letra maiúscula, porque é filho de um Pai superior. Homem, porque ele está encarnado. Então, os que desprezam Jesus Nazareno, está aqui, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Então você está vendo aí o que operou o milagre na vida daquele paralítico? A fé intercessória daqueles 4 homens. Foi a fé intercessória daqueles 4 homens, porque o paralítico mesmo estava em condição de condenação. Jesus teve que dizer para ele, perdoados são os teus pecados, para depois dizer, a ti te digo, agora, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Então, abençoados, é isso que nós, o canal Luzes da Graça, buscamos trazer a você. Vamos em Mateus também, capítulo 9. É muita maravilha do Pai, é testificação com um pouco aqui, um pouco ali, e não tem enrolação, não tem conjectura de palavras, é palavra sobre palavra, né? Aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem a bondade de Deus no seu coração, vai compreender o que é ensinado aqui no canal Luz da Graça. Mateus 9, do 2 ao 7, diz assim, vamos ler do 1 ao 7, diz assim, e entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à cidade, e eis que trouxeram-lhe um paralítico deitado na cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Então você está vendo aqui, é a mesma passagem que nós lemos, você pode ler do 1 ao 7. Então é a mesma passagem, aqui Mateus está testificando o texto de Marcos, né? Dito por Marcos, ele está testificando. Então, a fé sendo mostrada aqui, a fé que produz o milagre. Agora, vamos mostrar que a cura fora realizada fora do templo. Vamos mostrar agora a cura que foi realizada fora do templo. Foi realizado com o paralítico, né?
fora do templo, com a mulher com a mulher do fluxo sanguíneo, foi realizado com a filha de Jairo. Jesus fala, crê somente, tenha fé somente. Agora vamos mostrar a cura fora do templo. Atos capítulo 3, não só através de Jesus. Agora vamos ver os discípulos realizando a fé, exercendo a fé em favor de um paralítico. Diz aqui, Atos 3, no verso 1 ao 10, diz assim: E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo, ó o templo aí, ó, que não era capaz de fazer nada por ninguém, já estava corrompido. A porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, colocando os olhos nele, disse: olha para nós, olha aqui para nós. E ele diz assim, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, ele deu o que tinha no interior. Pedro e João ofereceram o que tinham do lado de dentro, do lado de fora. Ele não tinha nada, estava duro, sem nada. Mas do lado de dentro eles estavam enriquecidos. Lembra que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões minam, roubam. Ajuntai tesouro nos céus. Eles do lado de dentro já estavam juntando, já tinha tesouro no interior. Então ele disse: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e os seus artérios se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha! Louvado seja Deus. Então, abençoados, é muita grandeza do nosso Pai, né? Agora vamos também para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, no verso 5 ao 13. 5 ao 13. Diz assim: a cura do servo de um centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então ele era estava paralítico e violentamente atormentado, perturbado, né? Estava ali sob estado de possessão já entrou em estado de possessão. Né? E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha o que centurião diz, verso 8, muito importante. Esse centurião era chefe de 100 guardas oficiais. Ele era um oficial, chefe de 100 soldados. Por isso que é chamado de centurião, chefe de 100. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, ou que venha até a minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Então ele estava distante da sua casa, da casa dele. E ele falou: o senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno, mas manda uma palavra, porque o meu criado sarará, porque eu também sou homem de autoridade. Que maravilha! Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade espiritual no mundo espiritual. Opa! E como é que se dizem aí, ensinam aí que não existe força, não existia força espiritual, não existe demônios, não existia demônios, que era carne. Aqui está falando, o centurião está mostrando que ele, no meio humano, ele era autoridade humana, como soldado, para com os soldados. E Jesus era autoridade no mundo espiritual, no mundo angelical. Então ele diz: mas também sou homem sob autoridade, tenho soldados. Ele compara a autoridade dele com a autoridade de Cristo, que os dois são autoridade, um no mundo físico, outro no mundo espiritual.
É isso que ele está dizendo para Jesus. Mas tenho soldado às minhas ordens, e eu falo para o meu soldado, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. Ele me obedece. E o meu criado faz isso, e ele faz. E ele falou, Senhor, faz a mesma coisa que eu faço. Dá ordem, não preciso só ir lá, não, dá ordem. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, olha, em verdade vos digo que em Israel, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Você está vendo, abençoados? Aí ele diz aqui, e eu vos digo que muitos virão do Oriente, e do Ocidente, e assentar-se-ão com a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. E então disse Jesus ao centurião, vai, e como tu creste, te seja feito. E naquela mesma hora, seu criado sarou. Quem foi que curou? Foi a cidade de Israel? Foi a cidade de Jerusalém? Não, ele estava lá, o criado estava doente, estava perturbado. Mas o que foi que curou o servo do centurião? A fé do centurião intercedendo pelo servo. E existe irmãos aí que diz que não vale intercessão. Que a intercessão não vale de nada. Você exercer a fé por alguém não vale de nada, que não opera. Como? É muita lorota que se tem ensinado hoje em dia aí, né? Mas vamos ficar quietos, né? Então, abençoado, vamos ver também em Mateus capítulo 15. O irmão Paulo está ponteando aqui, mostrando para você que é a fé, não é a cidade de Israel, de Jerusalém, que produz o milagre, é a fé. A fé. Mateus capítulo 15, no verso 21. Do 21 ao 28. Diz assim, a mulher cananeia. Diz assim, e partindo Jesus dali, fora para as terras de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi. Olha como é que ela clama a Jesus, Senhor, reconheceu Jesus no seu propósito e na sua grandeza. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, não falou nada, ficou em silêncio. E os discípulos, chegando-se a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Por quê? Porque aquela mulher era cananeia, era pagã, de um povo pagão, mas que acreditou no Filho de Deus. Verso 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegando, adorou dizendo, Senhor, socorre-me, ajuda-me, socorre-me, Jesus. E ele, porém, respondendo disse, mulher, não é certo pegar o pão dos filhos, né, do povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, o pão dos filhos, a quem eu fui endereçado, e lançar os cachorrinhos. Não é certo eu deixar de atender os filhos para dar comida aos cachorrinhos. Eu deixar de alimentar os filhos para dar comida aos cachorrinhos. Ah, mas essa mulher usou de sabedoria e persistência, de fé. Aí ela disse no verso 27, sim, Senhor, o Senhor está certo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha como que Jesus reagiu diante dessa resposta da mulher. Ela foi sábia, persistente, determinada. Ela aqui nas suas palavras, ela demonstrou buscar uma razão para permanecer crendo que Jesus ia dar o milagre dela. E ela falou, sim, Senhor. Ela não foi contra Jesus, mas ela buscou um meio.
ela foi persistente no seu propósito. Então aqui mostra persistência no propósito. Ela diz, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem aos pés dos seus senhores. Aquele que crê, ainda que exista barreiras, exista o impossível, o empecilho que diga com toda a razão humana que ele não vai conseguir, como Jesus disse, não é bom pegar os pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus estava com razão? Estava, tanto que ela disse, sim, Senhor. Pela razão, ela não tinha condição, mas ela não olhou pelos olhos da razão que Jesus estava falando, mas ela olhou pelos olhos da fé, por meio da perseverança. E ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse, olha o que Jesus fala, é poucas vezes que eu vejo Jesus falar assim aqui nos evangelhos. Mulher! Jesus se maravilhou, esse aqui, ele ficou maravilhado, ele ficou atinado com a atitude de fé daquela mulher, a perseverança de ela buscar romper o obstáculo que Jesus colocou diante dela. Então ela não aceitou não, ela falou, mas os cachorrinhos comem das migalhas que aos pés do seu Senhor. E Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Não foi Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras, não veio lá do Gólgota, não veio lá da caverna de Adulão, não veio nada disso. O que foi grande, o que atraiu a atenção de Jesus foi a fé. Mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Diga glória a Deus. Vamos passar para a próxima parte, para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali, é tanta coisa boa, né? É tão bom a gente se alimentar de duas verdades puras e claras como essa. Vamos passar para a parte 5, né? Vamos passar para a parte 4. Paz seja dada a todos.